Adolescentes e até crianças eram aliciadas por redes de prostituição que faziam programas com muita gente poderosa em Mato Grosso do Sul. Os repórteres Rodrigo Vaz e Maurício Ferraz conversaram com mães e filhas vítimas da exploração sexual. São famílias destruídas que relatam um passado de humilhações. As palavras escritas nessas cartas expressam o sofrimento de duas mães. O Fantástico convidou a atriz Letícia Sabatella para dar voz a essas mães durante a reportagem. Eu sou mais uma mãe que foi vítima da crueldade de pessoas perversas que se aproveitaram da inocência da minha filha. As filhas delas viraram garotas de programa ainda meninas, uma aos 14 anos e a outra aos 13. Eu não sabia desse acontecido. Só desconfiava. Eu achava estranho quando ela chegava em casa com roupa cara. 3 das meninas que se prostituíam também relataram o passado em forma de carta. Eu não gosto de falar muito da minha vida e da minha infância. Jovens atrizes vão narrar as cartas das garotas. Me machuca um pouco falar disso, porque eu não tive uma infância como toda criança deveria ter. Aos 11 anos, eu caí de cabeça no mundo das drogas, bebidas, galeras da pesada. Mato Grosso do Sul. Há 8 meses, o Ministério Público investiga 2 redes de prostituição infantil que agem no estado. Entre os clientes das meninas, muita gente poderosa, empresários, médicos, advogados e políticos. São pessoas acima de qualquer suspeita, tem obviamente esse lado que é desconhecido da própria família. Estes vídeos deram início à investigação. Março deste ano, um encontro sexual está prestes a acontecer na capital, Campo Grande. O programa foi marcado numa rede social. A menina tem 15 anos e filma tudo. Você tem 15 ou tem 18? Você falou que tinha 18. A verdade não faz nenhuma diferença para o cliente. Ele é Sérgio Assis, 56 anos, criador de gado. Já foi vereador de Campo Grande e deputado estadual de Mato Grosso do Sul. No motel, ninguém pede o documento. Oi, querido. Vê uma pra mim. O ex-deputado fala para adolescente mentir a idade. Pode ser. Parecia ter 18 anos. Vamos falar que eu sou menor. A jovem recebeu R$500 pelo programa e era obrigada a filmar para que depois as imagens servissem para chantagear o cliente. Ou ele dava mais dinheiro, ou o vídeo seria divulgado. Em outra situação, mais 2 encontros foram gravados, e com outro homem público, o então vereador de Campo Grande, Alceu Bueno, de 54 anos, dono de um depósito de materiais de construção e missionário de uma igreja evangélica. Alceu esteve no motel 2 vezes, também em março, com 2 jovens de 15 anos, ao mesmo tempo. Pelos encontros, elas receberam R$200. Durante a investigação, o Ministério Público gravou os depoimentos das jovens. Ele falou que essa mulher cada 7 horas tem que ir para a igreja. Foi o próprio Alceu Bueno quem procurou a polícia dizendo que criminosos queriam muito dinheiro para não divulgar imagens dele. Na época, mesmo sem a divulgação dos vídeos, ele renunciou ao mandato. Não é mais vereador de Campo Grande. Alceu Bueno pagou R$100 mil pela extorsão. O ex-deputado Sérgio Assis seria o próximo alvo da chantagem. Os 2 são réus no processo que apura a exploração sexual de menores. Podem pegar mais de 10 anos de prisão. A sentença deve sair nos próximos dias. Existem pessoas que se predispõem a sair com essas menores, possuem conduta tão ou mais censurável até que a todos aqueles que estão envolvidos na exploração direta da prostituição. Nem Alceu Bueno, nem Sérgio Assis quiseram gravar entrevista. Os advogados dizem que os políticos não cometeram crime. Meu cliente nunca fez parte de rede de prostituição infantil ou de menores ou pedofilia. Não sabia que era menor de idade. Você não desconfiou em nenhum momento que eram menores? Olha, eu não posso te externar nada com relação a isso. A relação sexual de um menor de 18 anos e maior de 14, por si só,
não configura crime. Para que se tenha crime, essa relação ela deve se dar num contexto de agenciamento. E nesse caso, a relação de prostituição não foi agenciada. Para a polícia, as meninas foram agenciadas sim. O primeiro nome que apareceu durante as investigações, acusado desse esquema de prostituição e chantagem, foi Fabiano Otero. Ele é o cafetão que mandou as menores gravarem os vídeos. Ficou comprovado que ele era o articulador de todo esse esquema. Inclusive foi ele que agenciou a contratação das duas adolescentes para armar esse esquema de extorsão. Fabiano foi preso em abril e aceitou fazer uma delação premiada. Ele entregou mais nomes de supostos envolvidos com prostituição infantil. O juiz vai avaliar quais foram os frutos colhidos dessa delação dele para poder aplicar na redução da pena. Fabiano, que está em prisão domiciliar, aguardando o julgamento, apontou quem seria a principal agenciadora de crianças. Rose é uma cafetina da cidade. Ela tem contatos, muitos contatos. Eles vão mexer no peixe grande. Esta é a Rose. Segundo o Ministério Público, Rosedélia Soares, 41 anos, promove encontros sexuais com menores em Mato Grosso do Sul há 10 anos. Ela tá saindo, hein? A Rose tá saindo. Esta adolescente de 16 anos, agenciada por Rose, já se relacionou com mais de 100 homens. Na carta que escreveu ao Fantástico, ela conta como a cafetina convenceu a ser uma garota de programa. Me ofereceu dinheiro fácil e me envolveu na prostituição. Minha mãe não sabia, mas quando eu comecei a comprar roupas novas e tudo novo, ela descobriu e quase morreu. A mãe dessa adolescente cuida sozinha de 4 filhos. Enquanto eu trabalhava, minha filha saía para se prostituir. Eu fui a última a saber da realidade, da terrível verdade. Quando eu soube, fiquei com meu coração partido, destruído de tanta dor. A motivação delas não é para sobrevivência, mas um desejo de ter acesso a bens de consumo, como celulares, tênis, maquiagem, coisas que as famílias delas não podem oferecer. De uns tempos pra cá, minha filha foi ficando rebelde, aí eu falava, me diz com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Aí ela só dizia assim, ai mãe, sabe, aquele jeito. Mas não. Um quarto de motel. Nesses ambientes que essas meninas eram negociadas como se fossem mercadorias. Quando chegavam aqui, elas iam direto para uma banheira. Enquanto isso, a mulher suspeita de comandar o esquema de exploração sexual acertava os detalhes com os homens. Quem pagava pelo programa só tinha uma exigência, tinha que ser uma jovem bem nova, de preferência com menos de 14 anos de idade. Estas duas meninas começaram a se prostituir com 10 e 12 anos. Elas também faziam parte do book, da lista de garotas da cafetina Rose. Numa festa, ela perguntou a minha idade e disse que eu era muito bonita, que tinha um negócio para mim, que era bom, que era dinheiro. Rose se preocupava com a aparência das crianças. Pintava meu cabelo, colocava lentes de contato e me orientava a dizer que tinha de 8 a 10 anos. O programa com uma menor em Campo Grande custa R$1.000 em média. Geralmente, Rose ficava com R$850. Ela me ameaçava o tempo todo. Dizia que se tudo fosse descoberto, ela iria presa. E depois que ela saísse, a coisa iria ficar feia pra mim. A cafetina está na cadeia há 2 meses e não parou com as intimidações. Um dia depois de chegar aqui no presídio feminino de Campo Grande, Rose conseguiu um telefone celular, ligou para uma das filhas e deu uma ordem: ameaçar as testemunhas para que elas não contassem a verdade ao Ministério Público. Eu vou apanhar, eu só disse, vai ser tudo pior. Se você for no segundo depoimento, ela não vai ficar na sua casa. Rose pode ser condenada a mais de 20 anos de cadeia. Se ela tivesse uma filha de 14, de 11 anos, ela ia colocar para se prostituir? Procuramos o advogado da cafetina. Disse que efetivamente agencia garotas de programa, mas que jamais lidou com menores de idade. Quanto às ameaças... Uma situação extremamente figurativa, não havia aquela maldade no dizer. O Ministério Público investiga dezenas de homens que fariam programas com crianças, no esquema de exploração da cafetina.
Um dos clientes que já foram identificados pela promotoria é o empresário José Carlos Lopes, de 62 anos. Tinha que se passar com frente. Dono de frigorífico, ele responde pelo crime de estupro, porque a menina tem menos de 14 anos. José Carlos Lopes aguarda o julgamento em liberdade. A pena pode chegar a 15 anos de cadeia. Ele teria vida nova. E ele chegou a perguntar a sua idade? Perguntando, eu falava que eu tinha 9. O empresário se diz inocente. Existe uma denúncia e nós vamos questioná-lo. Mas ele confirma que saiu com a menina? Não confirma? Não confirma.